Oi, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre Linux. Eu vou falar se vale a pena migrar do Windows para o Linux, se vale a pena usar o sistema operacional Linux. Primeiro, para a gente entender, Linux não é um sistema operacional. Linux são vários sistemas operacionais. Hoje, atualmente, a gente tem o Windows, que é o mais utilizado. Mas, se eu não me engano, nesse ano o Windows 10 ele vai perder o suporte de atualizações e o que vai restar vai ser o Windows 11. Mas muitos computadores não têm suporte para o Windows 11. E esse vídeo é respondendo a seguinte questão: vale a pena trocar o Windows 10 por algum Linux? Existem vários tipos de sistemas operacionais baseado em Linux. Então você teria que testar algum deles para você decidir se vale a pena ou não. Por exemplo, a gente tem o Linux Mint, que é um sistema operacional gratuito e open source. O que que isso significa? Que uma comunidade de pessoas mantém ele atualizado, faz atualizações para ele e corrige os bugs dele. Então você pode testar o Linux Mint. Eu particularmente gosto do Linux Mint, eu testei ele, mas infelizmente eu tive alguns problemas com ele por causa da minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma GT 610, por algum motivo ele não reconhece, ele não consegue instalar. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado com o Linux é que ele pode ter incompatibilidade, com algumas placas de vídeos ou com alguns drivers do seu computador. Outra coisa também que você tem que ter noção, alguns aplicativos, alguns programas que rodam no Windows não rodam no Linux. Então alguns jogos não vão rodar, como por exemplo Valorant. Valorant não roda no Linux, por causa do anti-cheat. Mas a maioria dos programas e dos jogos também rodam tranquilamente no Linux. Então você precisa testar para saber. Eu tenho aqui alguns sistemas Linux que eu recomendo, que se você quiser testar. O que eu mais gostei foi esse aqui, o Linux Mint. Eu gostei dele porque ele tem um visual simples e ao mesmo tempo moderno. Eu não sei bem como dizer, mas é um visual minimalista e bem limpo. A versão que eu mais gostei de utilizar foi essa daqui, a Cinnamon Edition, e essa daqui, XFCE. Essa versão XFCE é uma versão mais leve para quem tem computadores mais antigos. Outro Linux que você pode testar também é o Linux Ubuntu. Esse daqui acho que é o mais conhecido, mas ele é um pouquinho mais pesado do que o Linux Mint. Mas em comparação com o Windows, a maioria dos Linux é mais leve do que o Windows, eles consomem menos recursos do seu computador. Esse daqui eu não testei, mas você pode testar, o Linux Ubuntu mais conhecido. Tem também esse aqui, que eu ouvi dizer que também é muito bom, o Pop! OS. Se eu não me engano, o Linux Pop! OS, ele tem uma maior compatibilidade com os drivers da NVIDIA e da AMD, se eu não me engano. Então, se você tiver algum problema com Linux Mint ou com Ubuntu, você pode testar o Pop! OS no seu computador. E a minha última recomendação seria o Fedora Linux, que é outro sistema operacional. Ele tem um visual bem limpo, bem parecido com o Windows, se eu não me com o Windows não, desculpa. O Fedora, ele tem um visual mais parecido com o macOS, se eu não me engano, com o sistema operacional macOS da Apple. E ele também tem uma boa compatibilidade com os drivers da NVIDIA, mas só com placas, um pouquinho mais novas. Placas mais antigas eu acho que ele não tem uma compatibilidade tão boa. E o que que eu recomendo você? Se você está pensando em migrar do Windows ou testar um sistema Linux, o que que eu recomendo você fazer? Você fazer um dual boot no seu computador. Seria basicamente você deixar instalado o Windows no seu computador e o segundo sistema operacional, que seria o Linux. Daí você teria 2 sistemas. Quando você ligar o seu computador, você vai clicar Shift ou ESC, e daí vai aparecer uma telinha pedindo para você escolher qual sistema operacional você quer ligar, se você quer iniciar com o Windows ou iniciar com algum Linux que você escolheu. Eu fiz isso no meu computador e ele funciona tranquilamente. O desempenho não fica inferior, fica a mesma coisa, o desempenho permanece igual. A única diferença é que você pode escolher qual sistema operacional você quer escolher, se você quer escolher o Linux ou o Windows. Outra coisa também que você precisa ficar ciente se você for testar o Linux. O Linux, ele por ele ser um sistema
muitas vezes open source, que as comunidades, mantêm ele funcionando, pode acontecer de ter alguns probleminhas que sejam um pouquinho difíceis de resolver, como no meu caso. Eu instalei o Linux Mint no meu computador e a placa e o driver da placa de vídeo não funcionou. E daí eu tive que quebrar a cabeça tentando resolver esse probleminha. E no final eu acabei não conseguindo resolver, mas o sistema ele funciona normal. Mas infelizmente o driver proprietário da NVIDIA não funciona. Ele usa um driver genérico que a gente fala. Eu recomendo, se você quer testar o Linux, vá sabendo que provavelmente você vai ter que resolver algum problema que vai te dar dor de cabeça. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você não quer ter dor de cabeça, então é melhor você, não instalar o Linux, porque provavelmente ele vai dar algum probleminha, porque ele ainda não está 100%. Não está 100% funcionando, então provavelmente você vai ter que resolver algum problema. Mas eu digo assim, se você é uma pessoa que quer um sistema operacional mais leve, que não consuma tanto recurso do seu computador, mais seguro e que funciona com a maioria dos programas e jogos, eu recomendo você testar o Linux. Mas se você não quer ter dor de cabeça, eu recomendo você não testar, pois o Linux ele tem esse probleminha de não ter, muita compatibilidade. Bem, esse foi o vídeo, eu acho que eu acabei me estendendo um pouquinho, mas acho que eu consegui tirar todas as dúvidas. Vale a pena testar, mas só se você estiver realmente disposto a perder um pouquinho de tempo testando e experimentando. Linux é basicamente experimentar. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado. E se ajudou, deixa um like e comente alguma coisa. Até o próximo vídeo.